Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 5 de dezembro. Agora na Espanha, 22 horas e 12 minutos no Brasil, 18 e 12, depois dessa vitória espetacular do Brasil por 4-1 sobre a Coreia do Sul. Gente, eu tô aqui no gráfico diário com as VWAPs semanal, que é essa linha amarela, a VWAP mensal, que é essa linha lilás aqui, ou rosa, e a VWAP anual, que é a linha verde. Pela primeira vez desde outubro desse ano, que a VWAP semanal cruza de baixo para cima a VWAP mensal. E isso é um bom sinal, dá conta de que a gente efetivamente está retomando, os compradores estão retomando o controle da BTC. O MACD também advoga a mesma teoria. Olha aqui, a gente está com a exponencial curta e lenta, ambas migrando agressivamente para a banda superior da métrica. Mais um outro sinal fortíssimo de fundo, fora todos os outros sinais que eu já havia alertado. No gráfico semanal, o nosso candle comprador continua aqui firme e forte, mesmo com toda essa volatilidade da BTC no dia de hoje. A gente segue ostentando um candle comprador. Como hoje é segunda-feira, é muitíssimo provável que com a Nasdaq respirando, a Nasdaq está tombando menos 1,84%. A BTC está resiliente ali, menos 0,98%. Que para a BTC é praticamente nível da estabilidade. Se a Nasdaq der uma respirada, a BTC explode em direção a 24.100. Antes ela tem um pit stop ali em 18.200, 18.300, exatamente como eu havia reportado. No gráfico diário, aqui no Squeeze, as três linhas do canal de Keltner apontadas agora para cima, emborcaram para cima. A próxima parada da BTC por esse gráfico aqui passa a ser a base da nuvem, que está em 18.200, que por sua vez se confunde aqui com o patamar da VWAP mensal do mês 11, que é a nossa referência, porque fica na memória do mercado. É normal virar o mês e buscar o patamar da VWAP do mês anterior. Aqui virou o mês, a gente foi buscar o patamar da VWAP do mês anterior. É um padrão comportamental dos ativos nesse sentido. No intraday, a BTC foi um reloginho, só ficou um sinal em aberto que já está fechando. Basicamente, a gente buscou aqui o beijinho, esperamos, né, romper a lower, e todos os sinais fecharam nesse retorno, mas ficou um sinal em aberto que também já está fechando com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática circulam rumores fortes de que o Twitter vai migrar para o Web3, promovendo integração de criptomoedas, inclusive ofertando DEX Wallets na esteira do crash da FTX. É bem provável que o Elon Musk surfe essa onda de autocustódia ele vai acabar se aproveitando desse dever de casa que os holders de criptoativos devem fazer, justamente porque não é possível mais confiar em nenhuma CeFi. E o provedor da stablecoin Circle, que é o SDC, né? O SDC, afirma que eles encerraram os planos de abertura do capital. Havia muito zoom no sentido de que a Circle iria abrir o capital junto à Bolsa de Nova York, mas acabou que eles desistiram dessa ideia. E o bear market da BTC está muito próximo do fim, diz um analista da Bloomberg, que previu a queda da BTC de 69 para o patamar atual. Enfim, agora até analistas de provedores de informações do mercado financeiro tradicional estão identificando essa brutal sobrevenda da BTC. E na seara geopolítica, a coisa está se agravando, explosões atingem bases aéreas russas. O Kremlin está culpando Kiev, a Ucrânia, pelas explosões. Os mísseis atingiram duas bases aéreas russas. Esperamos sinceramente que essa crise não escale para novos patamares em termos de gravidade. E uma mega crise agora começa a despertar o interesse não só do Banco de Compensações Internacionais, mas também do próprio Federal Reserve. Um passivo de 65 trilhões de dólares. Gente, isso é tanto dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro é de 1,5, 1,6 trilhão de dólares.
um passivo de 65 trilhões de dólares, não para de crescer, é um risco oculto operando contra o sistema financeiro global, embutido numa dívida de 65 trilhões de dólares. O mais impactante é que o Banco de Compensações Internacionais está identificando o crescimento exponencial desse passivo de corporações, bancos e bancos centrais também, mundo afora. E essas informações não são tão precisas porque esse passivo é lastreado em posições abertas nos mercados de derivativos. Então não há uma obrigação clara pela legislação de lançar esse tipo de passivo nos balanços patrimoniais. Mas o fato é que essa falta de informações está tornando cada vez mais difícil para os formadores e formuladores de políticas macroeconômicas antecipar a próxima crise financeira. Mas o fato é que essa enorme quantidade de posições em aberto de passivos nesse montante acaba colocando uma espécie de bode na sala que pode startar a próxima crise. Vamos ver se o Banco de Compensações Internacionais consegue, a partir de agora, monitorar essa dívida e esse risco oculto para o sistema financeiro global de 65 trilhões de dólares. E o colapso da população mundial está acelerando. Nos últimos 5 anos, a taxa de natalidade entrou em queda livre. Na Alemanha caiu 12%, em Taiwan 27%, no Reino Unido 9% e na Holanda 11%. O que os analistas estão prevendo é que o colapso da população mundial, que estava previsto para acontecer na última década desse século, lá por 2090, pode acontecer eventualmente até 1,5 ou 2 décadas antes, porque a taxa de natalidade está desabando. Enfim, o Elon Musk já tinha reportado essa circunstância bizarra, que é a brutal aceleração a aceleração da queda da curva de crescimento populacional no planeta, que deve atingir um pico lá por 2080 e em 2090 vai começar a colapsar. Isso sim é uma crise que talvez a gente não esteja vivo para presenciar, mas o fato é que a BTC segue acumulando. No gráfico semanal, o nosso candle comprador segue bonito, apesar dessa volatilidade dos últimos minutos. A gente estressou bastante a Lower aqui no intraday, ó. Agora a gente está voltando para dentro da banda. Já já a BTC volta aqui para VWAP para fechar a totalidade dos sinais ofertados com lucro. É normal a gente trabalhar na banda, estressar a lower, estressar a upper e sempre retornar em direção à VWAP. A gente estressa, volta, estressa, volta. E é assim que a BTC trabalha. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.